Olá, boa noite. O Fórum Gonçalense de Cultura apresenta a série de entrevistas sobre o programa de governo para a cultura de São Gonçalo, onde convidamos todos os candidatos e candidatas à prefeitura da cidade para debatermos esse tema. Eu sou Guilherme Carvalho e hoje conversaríamos com o candidato de Jorge Patrício, que vem candidato pela segunda vez a prefeito este ano pelos Republicanos. Antes disso, de Jorge foi vereador na cidade entre os anos de 2012 a 2016, tendo ocupado a fundação de Parques e Jardins do então prefeito Neilton Mulim. Após perder a eleição municipal de 2016 para o atual prefeito José Luiz Nance, no ano seguinte ele assumiu o cargo de deputado federal ao substituir Clarissa Garotinho, que era do seu partido e que havia se licenciado para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio de Janeiro, na administração do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. De Jorge não conseguiu se reeleger como parlamentar federal nas eleições de 2018 e em 2019 foi nomeado pelo hoje governador afastado Wilson Witzel como assessor especial de projetos da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, posto do qual se desligou esse ano. E os entrevistadores de hoje são a Cleise Campos, gonçalense, nascida no Largo da Ideia, atualmente moradora do bairro do Tom, é atriz bonequeira do Teatro de Bonecos Trio de Três, gestora cultural, doutoranda em História Social pela FFP da UERJ, presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Rio no biênio 2016-2018, coordenadora de Políticas Culturais na Secretaria de Estado de Cultura do Rio, 2014 a 2018, coordenadora da Concultura RJ de 2005 a 2012, e ela também integrou a equipe de organização e instalação da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação de Artes de São Gonçalo, em 2001 a 2004. E a Cleise também é fundadora do Fórum Gonçalense de Cultura, desde 1999. Boa noite, Cleise. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Renan. Boa noite aqui o pessoal que nos acompanha em nova tentativa de conversa, né, da nossa discussão aqui eleitoral, considerando a pauta da cultura. Programa de Governo para a Cultura de São Gonçalo de 2021 a 2024. Uma satisfação estar aqui de novo com os colegas. E também junto com a gente, junto com a Cleise, está o Renan Rebelo. Ele é jornalista e membro fundador do coletivo audiovisual Somos Moinho de Vento e criador do Aerolivros Brasil, que vende livros usados e apoia projetos culturais. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, Guilherme, Cleise, colegas do Fórum Gonçalense de Cultura. Uma pena, né? É a segunda cadeira vazia que vamos ter. Apenas, até então, só o prefeito José Luiz Nance não tinha vindo. Uma pena. Tínhamos várias perguntas para o candidato de Jorge, né? Por coincidência, são os dois candidatos que foram para o último segundo turno da cidade, 2016. E os dois não compareceram aqui ao debate, onde a nossa pauta é sobre a cultura para os trabalhadores de cultura e para a população aqui da cidade. É um prazer estar com vocês e um pouco revoltado quando hoje estava caminhando, correndo ali pelo centro da cidade e vi o teatro sendo pintado. Mas qual o problema do teatro ser pintado? Nenhum, desde que tivesse um plano de gestão, de inauguração, que não fosse apenas mais uma maquiagem. É isso, e o teatro também é pauta desse nosso papo de hoje, né? Se o candidato tivesse, né, aceitado o nosso convite, estivesse aqui conosco, a gente seguiria as regras do debate, assim que foi também tratado com todos os candidatos que convidamos, e assim o fizemos com os candidatos que participou. Como ele está ausente, a gente vai fazer, né, caso haja falta, desistência ou não aceite do convite, os entrevistadores apresentarão suas perguntas e questões que gostariam do comentário e resposta do candidato. Ao final das perguntas, abriremos ao público para que possam, através dos comentários, expressarem suas opiniões, críticas e questões que gostariam que o candidato respondesse. Então, eu já digo desde já, boa noite a você que está nos assistindo ao vivo
pela página do Fórum Gonçalense de Cultura aqui pelo Facebook, ou você que nos assiste também, não ao vivo, né, mas pelo nosso canal do YouTube, só procurar lá também Fórum Gonçalense de Cultura. Toda semana a gente reposta, né, essa nossa série lá no nosso canal. Então, boa noite a todos que estiverem nos assistindo, e assim que a Cleise e o Renan apresentarem suas questões, né, os microfones ficarão abertos aqui para a gente debater um pouco sobre essas questões, os desejos, e estão nos assistindo também, podem comentar que a gente já coloca aqui. Por exemplo, a galera tá lá, já está dando boa noite, o Alberto, boa noite a todos, o Rodrigo também está dando boa noite aqui, a equipe, a Rosite, e assim a gente vai conversando, a gente vai comentando um pouquinho sobre essas questões. Então vamos começar pelas questões. Quem começa hoje perguntando? A Cleise ou o Renan? Tanto faz. Pode ser, tanto faz. Escolhe aí. Então, Cleise, começa, por favor, por gentileza. Então, nós temos começado sempre esse bate-papo com os candidatos, né? É uma pena que o candidato De Jorge não esteja aqui, um candidato, inclusive, que a gente quer muito saber, e é claro, acompanhar qual a sua projeção de discussão na área da cultura, o que ele pode trazer para a população de São Gonçalo para aprofundar o programa de governo, né? Porque o candidato traz um documento bem compacto, o Renan, com certeza, pode falar um pouco mais sobre isso, né? Que tem acompanhado bastante aqui, a cada candidato entrevistado, essa pesquisa, mas para nós aqui o debate, a entrevista, ela funciona muito para isso, para a gente poder, inclusive, mensurar qual o tamanho da cultura na discussão dos candidatos, de cada candidatura, e é claro que isso a gente pode visualizar a partir dos seus programas de governo que foram registrados, né? E a gente tem, a cada segunda-feira, feito, não chega a ser uma provocação, é mais uma preocupação. Como que o candidato, no caso de Jorge, hoje aqui ausente, e a gente trava essa conversa com uma cadeira vazia, o que não é nada estimulante, né? É uma pena, mas eu gostaria muito de saber como que o candidato De Jorge ele pensa em ampliar o orçamento da pasta da cultura de São Gonçalo, porque se a gente for considerar os números de 2019 e 2020, só para falar desses 2 últimos anos, né? Nós mantivemos o patamar de R$ 1.200.000, que é um orçamento ínfimo, né? Boa parte desse orçamento ainda é destinado, mais de 80%, para a folha de pagamento, o que estabelece para nós, a nível de investimento, de fomento, menos de 20%. Né? Então, na verdade, se o candidato De Jorge estivesse aqui, a minha pergunta, muito calcada na preocupação, seria essa: como se daria aqui um estudo, uma proposta bastante específica e pragmática para ampliar o nosso orçamento? Somos uma cidade de mais de 1.200.000 de habitantes, o que rende aí menos de R$ 1 por habitante por ano para pensar em ação política cultural. Essa seria a nossa conversa, a nossa pergunta para abrir a conversa. Né? O Renan, ele tem já conosco uma dobrada interessante, né? Além do Renan, eu acho que o Guilherme também, com a sua maestreza e maestria, pode também estimular os nossos colegas que nos acompanham no bate-papo. E, Guilherme, antes disso, por favor, se apresente, né? Você sempre, de modo muito gentil, apresenta aqui os entrevistadores, mas você que é o nosso garoto prodígio, que trabalhou essa metodologia, organiza aqui as salas, que para a gente é muito importante, né? O Fórum Gonçalense de Cultura está aqui, mantendo a proposta de dialogar, de conversar sobre política cultural, uma cidade que não pode continuar no cenário que está, um mesmo partido na pasta há mais de 10 anos, uma equipe extremamente deficiente, sem condição técnica,
e nós aqui do Fórum tentando contribuir para que São Gonçalo garanta um debate durante a eleição sobre a pauta da cultura. E a gente agradece muito aí o Guilherme pela sua dedicação generosa em propiciar aqui nossas salas, né, Guilherme? Por favor. Ah, sim. Obrigado, Cleise, pelas palavras. Eu sou Guilherme Carvalho, sou formado em História pela UF, sou músico enferrujado, sou fotógrafo e produzo também, já produzi bastantes eventos, tanto em São Gonçalo quanto em Niterói. E hoje atuo como arte educador no Museu de Arte do Rio. E aí, junto com todos aí do Fórum Gonçalense de Cultura, a gente está promovendo essa série de debate, né, entre os candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, para que eles apresentem um pouco e para conversar um pouco e apresentar, né, o que pensa, o que gostaria de fazer sobre políticas públicas, sobre a cultura, né, para a nossa cidade. Como a Cleise bem falou, nossa cidade é uma cidade muito grande, muito numerosa, somos a segunda maior, né, colégio eleitoral do estado, a gente só perde para o Rio de Janeiro, e temos uma renda per capita, enfim, quanto mais pensando para a pasta da cultura na cidade, muito pequena, né, muito inferior ao desejado. E eu queria até colocar um pouco mais de pimenta também nesse papo sobre o orçamento, né? Que é importante também a gente sempre pensar e eleger, quando a gente for eleger, né? Daqui a pouquinho, no dia 15, a galera lá, os vereadores e vereadoras, né? Passam por eles também a aprovação desse orçamento para a gente. Então, pensar também no prefeito, na prefeita, os vereadores e vereadoras que pensam cultura é muito importante, né? Que é isso, o prefeito não vai fazer nada sozinho, não vai conseguir fazer nada sozinho, mas o que ele faz, como ele negocia ali com os vereadores, é interessante a gente sempre ficar de olho, né? Que pode decidir aí muitas coisas a respeito sobre a cultura, saúde, educação, enfim. Renan? Pronto, posso falar? Eu estou ouvindo vocês com delay, estou com um problema aqui na internet, mas normal, né? Então, o que eu perguntaria para o candidato, se ele estivesse aqui, claro, a primeira coisa seria o plano de governo dele, porque eu sou uma pessoa viciada em horário político e plano de governo, desde garoto, não sei porquê. E com a facilidade da internet, então, para você ver, eu passei até todos os planos de governo de todos os candidatos para o meu Kindle, para eu acompanhar, às vezes que eu esqueço. Mas vamos lá. A parte de cultura aqui do De Jorge, ela é assim por frase, né? Por exemplo, regulamentar o Fundo de Cultura e instituir uma comissão técnica de elaboração de editais e análise de projetos culturais. Eu ia perguntar que tipo de equipe técnica, né? Como seriam as análises, projetos culturais, né? Aí embaixo ele coloca criar política de incentivo à economia criativa no município. Eu ia perguntar para o candidato, o que é economia criativa para você? Porque é muito amplo, né? Como o senhor investiria na economia criativa? Quais potenciais de São Gonçalo neste segmento? Ele também coloca aqui buscar parceiro. Eu queria até uma palavra da Cleise, desculpa, sobre isso. Buscar parcerias nacionais e internacionais para a realização de projetos culturais, mas ele não fala aqui no plano de governo como ele pensa em fazer isso, quais editais que ele vislumbra em fazer. Também tem outra aqui, ó, criar um mapa da cultura para facilitar o aperfeiçoamento das parcerias e das políticas públicas na área. Mas muito vago. Eu achei essa parte do plano de governo do De Jorge, só ficando nessa parte, um pouco vaga, né? Porque eu queria perguntar isso para ele explicar como ele concebeu essa ideia, como ele pretende privilegiar os artistas gonçalenses, os produtores, os trabalhadores da cultura em geral. Eu achei muito vago. Queria um comentário da Cleise sobre isso, principalmente sobre a questão de parcerias nacionais e internacionais. O candidato que está ausente, que está aqui nos promovendo essa cadeira vazia, ele, quando coloca isso no plano de governo,
acredito que haja uma intenção mínima de se movimentar uma alternativa que para nós é muito importante e nunca ninguém pensou nisso. Então, eu só acho que ele tinha que dizer como, né? Tudo bem que dá-se já um certo grau de importância. São Gonçalo, do tamanho que tem, e com o IDH que apresenta, que está abaixo, inclusive, né, de várias das condições de desenvolvimento, a nossa cidade tem automaticamente condições de estabelecer parcerias, convênios e tratativas internacionais com a ONU, com a Unesco. Todas têm cadeiras na área da cultura, né? Todas têm já, inclusive, tratativas abertas para que se garanta isso. E ainda tem a OEA, a Organização dos Estados Americanos, né? Tem 2 faculdades latinas que hoje têm uma atenção muito grande para os países aqui do Sul, da América do Sul, a Glaxo, por exemplo, é uma delas, né? Então, eu só estou citando algumas, mas com especial atenção para a própria ONU e a Unesco, que tem cadeiras na nossa área de cultura, e pelo tamanho de São Gonçalo, pela importância de São Gonçalo no Estado e no Brasil, fatalmente a gente teria assento nessa tratativa para vislumbrar, inclusive, convênios, contratos, parcerias, né? Parceria é mais difícil, porque você tem que ter contrapartida, tem que estabelecer uma série, né? Eu acho que é mais difícil. Mas a gente poderia, com certeza, estabelecer, há muito tempo já poderia isso ter saído do papel, mas aqui, no caso, nem nunca chegou ao papel, não é? Na condição mesmo de acordo, de contrato, participar de edital, porque essas entidades internacionais abrem editais, né? Há 3 anos atrás, inclusive, acho que no início da gestão aqui do Nancy, a gente chegou a tentar sensibilizar a atual gestão para envolver São Gonçalo justamente numa tratativa dessa. A exigência primeira, indiscutível, era um gestor que estivesse acompanhando o projeto, que falasse inglês, que é uma língua obrigatória, e uma segunda língua estrangeira. Podia ser espanhol, francês, alemão, né? Mas tinha que ter a segunda língua estrangeira. Eu lembro bem de uma conversa com o secretário de Cultura da cidade, que é o mesmo, né, de muito tempo, mas a gente não teve retorno, não teve tratativa nenhuma saindo do lugar. Então, a gente poderia, sim, estabelecer essa ação que vislumbrasse a entrada de recursos internacionais aqui, porque nós temos condição para isso, e as condições, Renan, inclusive no nosso caso, nem deixa a gente contente, satisfeito, porque a gente está justamente no critério de baixo desenvolvimento, né? E isso credencia São Gonçalo a estar participando de alguns programas internacionais, né? Por exemplo, Niterói já não participa, o Rio de Janeiro não participa, mesmo com a presença de tantas comunidades e favelas no Rio, mas o Rio tem outra condição de desenvolvimento, né? Então, aqui na nossa cidade, a gente poderia, sim, estabelecer isso, mas, é claro, tendo a gestão pública municipal a iniciativa maior de se mexer, é o que a gente ainda não viu até agora. Para o candidato de Jorge, que nos brinda hoje com a sua ausência, infelizmente, nós podíamos avançar justamente como que ele pensa em buscar parcerias, porque isso ficou muito vago, né? Parcerias nacionais e internacionais. As nacionais, a gente entende que o Estado e o governo federal, né, podem estar se mexendo junto com a prefeitura, a partir do repasse voluntário de verba, ou mesmo participando de programas específicos. Olha aí o Fundo Nacional de Cultura com tanto dinheiro, né? A cidade tem várias ações que podiam se movimentar a partir desse cenário. E a verba voluntária, basta o gestor que está lá em Brasília querer estabelecer aqui um convênio com a prefeitura. E isso se dá justamente no âmbito da institucionalização. Mas, principalmente, deflagrar, inaugurar em São Gonçalo acenos internacionais, nossa, seria importantíssimo. Uma coisa muito valorosa, a gente tem aqui a universidade pública, a UERJ, tem a outra do Instituto Federal, tem algumas particulares, os intercâmbios acadêmicos que isso promove, isso é muito importante, né?
que a gente tem aí uma parcela muito grande de jovens em São Gonçalo, e dinamizar isso seria interessantíssimo, né? Eu mesma sou uma gonçalense que tive um avanço na minha lida profissional a partir de um intercâmbio acadêmico nessa monta internacional. O Itaú Cultural, justamente junto com a Unesco, me promoveu a grata satisfação de estudar fora, e que, com certeza, nas minhas condições, professora pública do Estado, eu nunca teria como, nem de longe eu teria como, né? Então, assim, se meu caso é um exemplo, outros gonçalenses também podiam viver a mesma condição, né? De fazer aí um curso, de estudar, de se aprimorar, passar um ano em outro país, estabelecer toda uma relação de intercâmbio mesmo, né? Porque é troca, você vai e você também leva, né? Mas, Renan, muito bacana, importante a sua sinalização, porque, sem dúvida, com o orçamento que a gente tem de 1.200.000, com cada secretário repetindo a mesma coisa a cada ano, que não tem dinheiro, é preciso, sim, sinalizar alternativas de ampliar o orçamento. E, claro, a realização de ações internacionais e mesmo nacionais teria muito, muito eco, né? Pena o candidato não está aqui para nos dizer como que ele conseguiria estabelecer isso de modo mais específico, né? Sim. Cleide, aproveitar aqui, e o nosso querido Rodrigo Santos, ele também está aqui na sala também para participar, né? Como Que candidato do verde, a gente ótimo! decidiu fazer esse papo mais aberto, com a participação também de todos aí. Mais uma vez, eu Ótimo. repito, se vocês que estão nos assistindo tiverem algum comentário, alguma dúvida, sugestão, pergunta, coloque aqui no chat da live, que eu jogo aqui para a tela. Como a nossa querida Marília colocou aqui, deu boa noite, a gente consegue colocar aqui e ler as questões de vocês. Enquanto o Rodrigo se apresenta, dá uma boa noite aqui para a gente, eu vou colocar uma que tem a ver sobre ainda essa questão do orçamento, por exemplo. A Rosite fala, né, que outro dia viu um candidato falando que, se fosse eleito, colocaria o orçamento da cultura para 12 milhões por ano. Que não é assim, né? Não é tão fácil, né? Escolher o prefeito não detém esse poder, ou tem esse poder, né? De escolher a quantidade que quiser e só numa canetada passar de 1,2 para 12. Ele tem essa condição. Boa noite, Rodrigo. Deixa o Rodrigo se apresentar aí, né? Ó, nosso querido autor de Macumba, todo bonito. Gente, boa noite, amigos do Fórum Gonçalense de Cultura. Mais uma vez, reiterar a minha admiração por essa iniciativa, que é uma iniciativa plural e coletiva, não há disputa de protagonismo nessa história, e a gente quer isso mesmo. A gente está discutindo enquanto fórum com os candidatos a prefeito dessa cidade. A gente está vagando no deserto, tem uns 12 anos aí na cultura, e se a gente não aproveitar esse momento para demonstrar a nossa indignação em como a cultura é gerida na nossa cidade, a gente vai passar mais 4 anos reclamando em grupo de Zap, reclamando em Twitter, mas a situação não vai mudar. Então, a hora de fazer é agora, a hora de reclamar é agora. Daqui a 4 anos, não adianta ficar reclamando em grupo de WhatsApp, viu? Agradeço o convite aí, bom estar participando. E, assim, passo para a Cleise, continuo falando, já me apresentei, já estou na área. Eu vou fazer uma provocação e aí vocês entram, pode ser? Foi falar para o Renan, você começou, Cleide, fazendo essa provocação da questão do orçamento, né? Que depois eu vou voltar. O Renan poderia agora também colocar uma das suas questões que faria ao candidato caso ele estivesse presente. Aí já tem mais um papo aqui, mais um tema para a gente também discutir. Eu pegaria ainda o gancho da Cleise, né, como estava falando em off. Eu estou fazendo o curso, é um programa das Nações Unidas, do PNUD, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, Agenda 2030. Eu sou uma das pessoas que representam São Gonçalo. Tem pessoas da máquina pública, tem outras pessoas que foram escolhidas. Como a Cleise falou, eu fui escolhido, não tem ninguém de Niterói lá, porque Niterói tem um nível de desenvolvimento humano
que a ONU considera ok. O Rio, que eu estou fazendo. São Gonçalo, represento São Gonçalo, como outras pessoas, em Duque de Caxias, Saquarema, Cubatão, em São Paulo. Então, eu já estou fazendo um curso no Programa das Nações Unidas. Mas cadê a prefeitura mesmo? Eu cheguei a perguntar, tem alguém da prefeitura aqui? Aí os organizadores me responderam, tem pessoas da prefeitura aqui, mas não falaram quem, né? O município poderia pegar isso, falar, olha, fulano de tal está participando, poderia estar acompanhando, mas eu não sinto nem isso. Se eu estou fazendo esse curso como uma pessoa física, que eu sou delegado à prefeitura, imagina um ofício do prefeito pedindo ajuda com o Programa das Nações Unidas e entre outros programas internacionais, né? Ou parceria mesmo de consórcio com outros municípios. Poderia fazer um consórcio aqui com Niterói, alguma coisa assim. Basta ter gestão e criatividade. E eu, sem querer ser chato, mas voltando para o plano de novo do De Jorge, porque eu também penso vocês também pensam, a cultura, que era a renda. A cultura tem trabalhadores da cultura. Aí o candidato que está ausente hoje, ele coloca aqui para articular uma rede de cultura, arte, com a criação de novos espaços culturais nos bairros. Mas o que seria isso? Seria um polo de desenvolvimento? Seriam lonas culturais? Seriam palanques? Não tem. Aí ele também coloca, transformar o município em polo cultural para gerar empregos e renda. Como? Eu ia perguntar isso. Como íamos fazer isso, candidato? Como? A vontade tem. Eu tenho essa vontade também. Mas como o senhor, como candidato, como futuro prefeito, faria isso? Como o senhor dialogaria com outros países, com embaixadas, com outras cidades? E o que o senhor costuma fazer para se divertir em São Gonçalo? O senhor vai ao Teatro Carequinha? O senhor vai à Fazenda Curupandê? Vai na Ilha das Flores? Se o senhor esteve em Brasília como deputado federal, o senhor recomendou algum ponto turístico na cidade? Algum ponto cultural da cidade o senhor recomendou? Eu ia perguntar coisas assim. Porque são preocupações, são provocações e preocupações para fazer despertar. Não adianta ter um plano de governo. Isso é uma leitura que eu tenho feito dos 9 candidatos. Tem muito, eu vou fazer. Mas eu fico pensando, mas como? Qual é a justificativa? E, Renan, é uma dúvida também de alguns espectadores, assim como o Alberto Sena, que ele também pergunta sobre os equipamentos culturais da cidade, se ele conhece algum. A mesma questão também, o Paulinho, ele já explicita aí o Centro Cultural Joaquim Lavoura. Ele também pergunta se seria algum projeto para esse espaço. Então, essa sua pergunta, essa sua dúvida também é dúvida dos eleitores, dos espectadores de hoje também. O Alberto Sena, faço até um parênteses aqui, ele o Marcos Moura, fundadores do Cine Tamoio, o único festival de cinema aqui de São Gonçalo. Eu ia perguntar, é tanta coisa para perguntar, né? Não sei se eu vou conseguir fazer tantas perguntas assim. Mas o senhor já foi no Cine Tamoio? O senhor já foi? Eu ia perguntar o que o senhor conhece, porque São Gonçalo tem muito, como o Rodrigo já falou uma vez, tem muito evento. O município, eu penso o seguinte, que o município, ele tem que fazer o meio-campo com os artistas que são pessoas físicas, que não são CNPJ. Fazer o meio-campo com as empresas, sustentar essa rede. Eu ia perguntar como o senhor iria sustentar essa rede e representar os artistas com as empresas ou com outros municípios. Niterói teve um projeto muito bom que veio para São Gonçalo. E isso eu não esqueço porque a Prefeitura de São Gonçalo mandou um release, que na época Niterói tinha um projeto chamado, acho que é Niterói Apresenta, que os artistas de Niterói viajaram o estado do Rio de Janeiro, tocando com banda, artes visuais, enfim. Aí veio para São Gonçalo um grupo, não me lembro qual. Aí a Prefeitura de São Gonçalo colocou no release mais ou menos, em parceria com Niterói. Não é parceria com Niterói, o projeto é de Niterói. A cidade só recebeu. A cidade só recebeu. O que a cidade fez? Falou, bem-vindo? Deu um colar havaiano? Então, é isso que falta à cidade. Falta gestão, criatividade. Niterói. Deu os R$500 para os artistas. São Gonçalo não tem orçamento de Niterói. Ok. Mas Niterói abriu espaço nas redes sociais da prefeitura para os artistas.
Aqui tem um Baile Avant-Garde, tem tantos músicos aqui, tem contadores de histórias. Por que não abriu? Por que não abriu espaço nas redes sociais da prefeitura? Não tem nem canal no YouTube. Não, tem um canal no YouTube, mas é parado. Tá, será que está pensando em YouTube Space lá no Rio de Janeiro? Para a prefeitura mandar os artistas daqui para gravar lá? Porque para usar o YouTube Space, no mínimo, você tem que ter mais de 10 mil inscritos. Mas será que eles estão sabendo desse debate? São coisas simples, que não custam R$1. Essas seriam minhas provocações ao DJ. Custa ter pessoas qualificadas, né? Para poder saber, para poder gerenciar, para poder... E claro, a pergunta que eu faço para todos quando eu estou aqui. Quem será o seu próximo secretário de Cultura? Carlos Ney vai continuar? Não. Quem vai continuar? O senhor tem um nome? Eu também ia perguntar isso. Rodrigo, que chegou agora. Então, deixa eu voltar um pouco aí. Boa noite aí ao Alberto Senna, Alberto Rodrigues, ao Roque, ao Dico aí, falando que além de autor do Macumba, também sou autor da música que a gente lançou aí essa semana. Ficou maneiro, escuta, entrelaçado. Mas deixa eu voltar, eu tenho duas questões assim que ficaram boiando, duas bolas que ficaram quicando que eu quero chutar para gol. A primeira, quando a gente fala de orçamento, essa semana eu como o Renan, eu tal qual o Renan, vou mudar aí a forma de falar, eu tal qual o Renan também gosto muito de propaganda eleitoral, eu assisto todas, eu escuto no rádio. Primeiro que eu acho um absurdo a gente não passar propaganda eleitoral de São Gonçalo em nenhuma rádio grande. Tá passando só no dial aberto, tá passando só na... SBT. Não, na rádio. Na rádio não tá passando na Catedral FM só. Sabe? Aí, Guilherme, coloca a informação aí na telinha. Tá passando na Catedral FM, na Rádio Aliança, que é a nossa rádio querida de São Gonçalo, mas não tem um alcance amplo. Por exemplo, no Rio eu não consigo escutar. E na Rádio Universo, não sei por quê. Mas no dial aberto é só na Catedral FM 106.7. 7 horas da manhã tem. Eu adoro ver essa groselha. E o atual prefeito, num dos programas dele, falou que só de lixo São Gonçalo gasta 3 milhões por mês. Ou seja, em um mês, ele dá 3 vezes mais dinheiro para o lixo do que para a cultura. Que dado interessante. Ou essa cifra está muito errada, e o nosso querido prefeito achou que ninguém fosse prestar atenção e mandou essa lá. Tipo, a cidade gasta 3 milhões por mês com lixo. Como assim você gasta 1 milhão com cultura? Então, o lixo ainda é terceirizado? Não, esse dinheiro vai para a empresa. Ele está pagando a empresa. Isso é interessante. Pô, mas 3 vezes mais que o nosso orçamento anual de cultura. Sobre orçamento. Agora eu queria perguntar para o nosso candidato querido, que a simples ausência do candidato aqui, para mim, já mostra o respeito que ele tem pela cultura e pelos trabalhadores de cultura. Eu vou bater numa tecla aqui. Não precisa o cara ser letrado, não. Ele tem que respeitar o trabalhador, porque nós somos trabalhadores de cultura, assim como o trabalhador do polo petroquímico, assim como o trabalhador do comércio. O mínimo que esses caras têm que fazer é respeitar a gente enquanto trabalhador de cultura. Se eles não entendem o que é economia criativa, não entendem que arte e cultura geram lucro e poluem pouco, se eles não entendem isso, beleza, me respeita como trabalhador da cultura da cidade. Então, a ausência do candidato aqui, para mim, já demonstra falta de respeito com a cultura, com a arte e com o trabalhador. Com o trabalhador de cultura. Olha aí que beleza. Então, eu quero perguntar para o candidato ausente o seguinte. O Renan falou sobre as atividades culturais da cidade. Eu queria informar para o candidato que nossa cidade ela é muito pródiga em literatura. Nós temos hoje cronistas sensacionais como Eric Bernardes, poetas como Rômulo Narducci, tem o Zé Salvador, que leva o nome da cidade para fora da cidade através de seus cordéis. Você tem gente nova chegando, nova assim, nessa produção, como a Cíntia Fonseca, que lançou um romance agora. E a gente tem um dos nossos maiores cronistas, é o Mário Lima Júnior, que faz um trabalho excelente de crônica, acompanhando o cotidiano. O Mário Lima Júnior, ele está fazendo uma análise dos planos de governo. E a análise que ele fez do plano de governo do candidato de Jorge Patrício, com essa análise,
ele sofreu tentativa de intimidação por parte da assessoria do candidato, teve que publicar uma nota de repúdio enviada pelo advogado do candidato, que não tinha nada naquela nota de repúdio. Uma das coisas que o Mário Lima Júnior falou é o que a gente está falando aqui, o que eu concordo. Agora os planos de governo têm um tal de quer. O candidato quer barca para São Gonçalo. O candidato... Gente, eu quero um telefonema da HBO contratando meus serviços. E olha que eu trabalho para isso, mas que isso vai rolar? Esse negócio de quer, eu quero barca, eu quero... Para mim, falou barca e metrô linha 3, perdeu minha atenção. Essa carta já está podre já. Toda eleição alguém joga essa porcaria de metrô e linha 3. Mas esse negócio de quer. É o quero. O candidato quero. E aí o candidato De Jorge fez um programa de governo assim, e o Mário Lima, com seu olhar apurado, afiado para a realidade gonçalense, fez uma crônica, como ele está fazendo de todos os planos de governo. Mas o Mário Lima foi intimidado, uma tentativa bravateira de intimidação por parte da assessoria do candidato De Jorge Patrício. Então eu queria perguntar o seguinte: esse querer da cultura, esse querer vai passar por ideologia? A sua Secretaria de Cultura, que fala que vai lançar edital, vai fazer polo de cultura, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ela só vai ajudar quem falar bem do governo? Que se ainda candidato já está querendo intimidar um dos maiores cronistas dessa cidade, está fazendo um ataque covarde à liberdade de expressão, ainda enquanto candidato. Candidato, seu governo, então, só vai passar pano para quem passar pano para o senhor? É isso que eu queria saber. Porque também a gente fala aqui sobre essas estruturas, mas se essas estruturas não garantirem a liberdade de expressão do artista gonçalense, até porque eu vou um pouco mais adiante. O candidato De Jorge representa um segmento religioso. Um segmento religioso forte na política. Que a gente tem o bispo como prefeito do Rio de Janeiro, que é do mesmo partido. Tem aquele senhor lá que estava escondendo dinheiro em um lugar inadequado, também é do mesmo partido. É bom lembrar disso também, que o senador que escondeu o dinheiro lá é do partido. Olha só, eu adoro essa carinha. E assim, eu quero saber que se enquanto candidato ele já está intimidando e querendo cercear a liberdade de expressão do artista, enquanto prefeito ele vai direcionar os parcos recursos da cultura só para os que falarem bem, ou pior, só para os que ajudarem a promover o grupo político-religioso do qual o senhor faz parte? Que a gente tem uma história muito bonita em São Gonçalo da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana, e eu não consigo sequer cogitar a hipótese de um prefeito que desrespeite essa história e essas pessoas, porque não é história de livro, não. É história de gente que faz e produz, e como eu falei anteriormente, nós, trabalhadores de cultura, nos sentimos, eu, enquanto trabalhador de cultura, me sinto desrespeitado pela ausência do candidato aqui. Pela ausência do candidato, eu gostaria muito de voltar também àquela fala que a Rosite fez dos 12 milhões, que algum dos candidatos colocou 12 milhões, né? Não sei qual foi esse candidato, se a gente já entrevistou, se a gente ainda vai entrevistar. E o Guilherme perguntou se isso é possível. É possível, sim. Se o prefeito encaminhar uma mensagem para a Casa Legislativa, e se a Casa Legislativa concordar, e se o prefeito explicar da onde que vai sair a verba, da onde, de que lugar, porque ele vai ter que tirar de um programa para colocar em outro, né? Ele vai ter que estabelecer, na verdade, o famoso a escolha de Sofia, vai tirar de algum lugar para colocar em outro lugar, que é o que muita gente faz. Acordando com o Legislativo, eles mexem o tempo todo nas rubricas, né? Quem frequenta a Câmara ou a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional sabe disso. São acordos que se estabelecem a partir do interesse do Executivo, é claro, compondo com o Legislativo. Se o futuro prefeito de São Gonçalo, que ganhar no segundo turno, já que em São Gonçalo, com certeza, a gente tem 2 turnos, entender que nosso orçamento pode pular de 1 milhão para 12, ele faz isso tranquilamente, acordado com os vereadores, e dizendo, explicando de onde vai sair. Tá? O Jorge Roberto Silveira, ex-prefeito de Niterói, ele já tinha um orçamento muito generoso para a cultura. O Rodrigo Neves quadriplicou. Quem acompanha aqui do lado a política de cultura da cidade vizinha pode ver isso. No primeiro mandato,
Depois, no segundo, ele foi além. Ele ampliou, quase que dobrou isso, né? A cidade vizinha de Niterói, ela é uma excelência hoje de referência no que diz respeito a investimento na área de cultura, né? Eu tenho isso aqui em algum documento, se eu achar até o final, eu vou colocar quanto era o orçamento de Niterói, quando o Rodrigo assumiu lá atrás, e depois, 6 anos depois, quanto que ficou. Claro que estabelecendo uma tratativa com a Câmara Municipal e dizendo de onde ele ia tirar o dinheiro, né? Então, obviamente, planejamento e gestão. E dizendo mais, aonde que o dinheiro ia ser aplicado. Isso é muito importante. Não adianta a gente ter um prefeito eleito no final do mês de novembro e dizer aqui que vai liberar mais 4 milhões e vai levantar o nosso orçamento para 5 milhões e 200. Vai fazer o quê com os 5 milhões e 200? Onde que eles vão ser investidos? Vai quadriplicar o quadro de comissionados e aí vamos sair de 800 mil para 3 milhões de folha de pagamento? Não. Vamos pegar o Plano Municipal de Cultura, e aí eu emendo na minha outra fala, quando o Renan, eu acho, ou o Rodriguinho, não sei quem, falou dos eventos, né? Que nem isso a gente pode falar que tem tanto em São Gonçalo, para uma cidade de 1.200.000. Que eventos que essa prefeitura promove? Que eventos estão garantidos nos 5 distritos da cidade? O que a gente tem continuadamente nos 5 distritos da cidade? O que essa cidade tem promovido através da prefeitura, integrando outras pastas, educação, desenvolvimento, saúde, não é? Comunicação, que garanta, inclusive, programas entrelaçados. Agora, com o advento do Covid, eu sempre lembro do Circulando. Quem tem lembrança, lembra do Circulando em 2001 e 2002. A gente conseguiu dinheiro da saúde para emplacar um programinha maravilhoso, um projeto, que o teatro circulava nos ônibus, circulava nas barcas, circulava em trem, para chamar a atenção das pessoas para a dengue, para o mosquito da dengue. Nós não tínhamos dinheiro, conseguimos dinheiro com a saúde, né? Então, eu só falei do Circulando, de 2001 e 2002, porque um dos problemas hoje da Covid é a desinformação, e a cidade ficou aí à mercê, sem uma ação concreta, né? As crianças sem escola, claro, mantendo a segurança que as condições sanitárias da calamidade estabelece, mas não foi junto um cenário de informação. E aí, pessoal, para a gente garantir que a nossa cidade saia da mesmice dos eventos pequenininhos, ali no Zé Garoto, né? Olha que coisa terrível, aquele parquinho que bota aquele bola, pula-pula, como se aquilo fosse atividade de cultura, né? Eu fico desesperada quando eu vejo essas propagandas na FASG, lá na página, atividade de cultura da cidade. É o pula-pula para criança, é aquele negócio de ali na feira, né? Na Rua da Salvatória, e acabou. Mas o nosso Plano Municipal de Cultura, aprovado em 2018, estabelece ações de médio e longo prazo. E aí, esse prefeito que está querendo levantar para 12 milhões nosso orçamento, a gente pode ajudar esse prefeito a apresentar para ele ações e metas muito claras para cumprir o Plano Municipal de Cultura, que vai finalmente trazer para a nossa cidade uma política republicana, uma política de Estado, que se estabeleça para a cultura um patamar de fato de desenvolvimento econômico, que aí vários outros aspectos da política pública vão estar sinalizados, numa associação muito necessária também para o social, para a educação, para a questão do meio ambiente, para a questão da segurança, né? Então, quem sabe a gente descobre aí, vou ver se Rosite ajuda, quem foi esse candidato que falou de 12 milhões aí, não é? Porque aí o fórum pode organizar no mutirão 2, 3 dias, estabelecer um quadro aí de ações para esse candidato, para fazer uso dos 12 milhões ao longo de 10 anos. 12 milhões, 4 anos, quanto dá aí, Renan e Rodrigo, que são bons em conta? Dá um bom dinheiro, né? 10 anos... 3 por ano. Eu sou de humanas. Pois é, eu não sei fazer conta. Não, são 12 milhões.
Em 4 anos? É 12, não, 3, então, 12 por ano. Traçando ações e metas para 10 anos, não, nosso plano tem 10 anos. Então, são 100 milhões, 120 milhões, é isso? É isso? Nós traçaríamos, com certeza, aí ações e metas para esse candidato para fazer uso de 120 milhões ao longo de 10 anos. 1,2. Em 10 anos, 1,2. Mas aí, pensando, né, que é 12 milhões para a pasta, o candidato teria 4 anos para poder gastar, usufruir esses 12 milhões por ano. Né? Guilherme, vou precisar fazer uma fala com você de professora, bem professora. Independente de um prefeito estar à frente 4 anos, o nosso Plano Municipal de Cultura ele estabelece uma ação de 10 anos. Se ele começa a estabelecer um planejamento e traçar ações e metas, quem chegar depois dele, se ele não for reeleito, vai cumprir o que está estabelecido. Qual o problema do nosso plano hoje? Não se assumiu compromisso nenhum, não se estabeleceu o cumprimento de meta. Então, hoje a gente tem um documento na gaveta, só isso. Eu queria pegar só um gancho na fala da Cleise para lembrar que todo esse nosso movimento, essa nossa movimentação, ela o Fórum Gonçalense de Cultura, ele é um fórum partidário. A gente não está fazendo aqui campanha, cada um tem suas convicções pessoais, mas enquanto fórum, a nossa ideia de estar fazendo, que a Cleise teve uma fala que eu acho muito interessante ressaltar, a gente quer ajudar. Sim, a gente quer ajudar os candidatos e a gente está disposto a isso, a gente está aberto à conversa. A gente está estabelecendo essas entrevistas que a gente quer ouvir o candidato e se colocar à disposição, falando, olha só, a gente sabe como faz. Porque a gente não quer, mais uma vez, que a secretaria seja loteada, carteada para qualquer apoio, qualquer apoio. Sabe, tem um cara, fulaninho do Jardim Califórnia que me apoiou, vou dar a secretaria para ele, sem a menor preocupação de como isso vai funcionar. Então, é só para lembrar isso. E outra coisa, a Cleide falou de Niterói, esses dias no fórum alguém falou, mas fica usando Niterói como exemplo. É o exemplo mais próximo. Tem uma ação que é realizada. Niterói está montando um time de esportes com molecada de comunidade para jogar Free Fire. Ela vai pagar essas pessoas para montar um time municipal para jogar um jogo chamado Free Fire. Para quem não conhece, é um joguinho de Battle Royale, que é outro conceito também. Não vou ficar explicando o que é joguinho. Só para dizer. Até isso a prefeitura está preocupada. Você pega coisa que o Djonga está fazendo, o rapper Djonga, indicado ao prêmio agora, está fazendo. Pegou um moleque de favela e falou, mas, Rodrigo, você faz o quê? Sou entregador de pizza. Não, pode largar que eu vou te pagar um salário para você fazer... Tipo, é o tipo de pensamento que eu não consigo pensar. É um patamar que, para chegar lá, a gente vai ter que mudar muito em São Gonçalo. É legal só ressaltar que esse joguinho, né, os jogos eletrônicos hoje movimentam mais que a indústria cinematográfica, mais do que a Hollywood hoje. Então não é só... Inclusive, eu já fiz matéria sobre isso. Né? Já fiz matéria lá na UF, tinha para cidade fazer... Só para ressaltar que mesmo a escolha do Free Fire, o Free Fire é um jogo gratuito, então, que é multiplataforma de celular. Então toda criança pode jogar. É diferente. Ela não está montando um time de FIFA, que é um jogo pago. Ela está montando um jogo mais popular. Você vai em qualquer lugar tem uma criança sentada jogando esse jogo. Então, assim, mas é o tipo de pensamento que só vai florescer em um ecossistema cultural que funcione, é confortável. Porque aí você consegue pensar, eu vou pegar, e aí você vai ter... Imagina, os vizinhos desse menino vão querer jogar para também entrar no time. É o tipo de coisa que movimenta a sociedade. Porque quando a gente fala em cultura, gente, é outra coisa que eu gosto de lembrar. A gente não está falando só do artista, não. O trabalho cultural, o trabalho artístico, ele vai ajudar o meio ambiente, ele vai ajudar a saúde, como essa ação que a Cleide falou. É uma coisa multicultural. Então, só para ressaltar mais uma vez, todo esse movimento que o Fórum Gonçalense de Cultura está fazendo, ele é partidário. A gente não está apoiando ninguém. Cada um com suas convicções pessoais vai apoiar. Quem está na cidade há muito tempo, inevitavelmente, acaba se envolvendo, acaba apoiando, mas enquanto fórum, a gente quer ajudar, a gente quer ouvir as propostas e a gente está disposto para qualquer um dos candidatos chegar e falar, eu não sei,
Eu acho mais humilde, mais honesto para falar, eu não sei. Você ajuda? Como é que faz? Nenhum de nós foi procurado na formulação desse plano de governo. Por isso que está tudo quero. Plano de governo quero. Cleise, seu fone. O seu É microfone está verdade. desligado. Não, preciso fazer uma ressalva na fala do querido autor de Macumba. Eu fui procurada, sim, por 4 candidatos, só que eu levei a discussão para o fórum e nós entendemos que não íamos participar, e eu não queria participar, contribuir sozinha, como num voo solo. Ou o fórum estaria junto, ou eu não me sentiria à vontade. Eu levei isso para o fórum, Rodrigo, lembra lá atrás? Fui procurada por 4 candidatos. Fui. Falei isso. E nós decidimos que não íamos contribuir. Mas, mais uma vez, eu ressalto aí, né, que o nosso papel do fórum foi justamente isso, promover a todos um tempo igual a todos os candidatos, independente de estar acima, estar à frente em pesquisas, não. A gente convidou todos os candidatos e candidata, né, que estão concorrendo a essas eleições desse ano, 2020, para conversar um pouco com a gente, apresentar suas propostas, né, para que toda a população, não só os fazedores de cultura, né, os artistas, enfim, produtores, mas para que toda a população tenha acesso para saber, conhecer um pouco mais sobre os planos dos candidatos para essa pasta tão importante, né, quanto é a cultura. Então, esse é um movimento, mais uma vez, interessante a gente relembrar, apartidário aqui, o fórum não apoia nenhum candidato, como pessoas físicas independentes, cada um tem seus gostos, tem seus favoritos, enfim, mas enquanto fórum, a nossa proposta foi o debate sobre a cultura e convidar todos a termos todas as segundas-feiras essa 1 hora de entrevistas, de bate-papo e de igual formato, né, a todos. É claro que os candidatos têm aí suas vontades de participar ou não, mas sempre é interessante quando eles participam, né, como já participamos nas edições anteriores. Vocês podem assistir aqui, tanto aqui na página do fórum, quanto no nosso canal do YouTube, que já tivemos outros entrevistados aqui, outros candidatos, e foi um debate super interessante sobre o que eles pensam, né, sobre a cultura, sobre projetos, financiamento, enfim, secretarias, parcerias, e é sempre bom, né, ressaltar isso, que todos os candidatos têm esse espaço, não é exclusivo para um ou outro. É muito legal essa fala da Cleise aí, quando ela fala, olha, ou é todos, né, ou conversa com toda a classe, ou não, que abre essa discussão para mais pessoas, mais visões, enfim, é muito interessante. Esse foi um dos motivos de eu ter me oferecido para ajudar aqui o Fórum Gonçalense de Cultura. Aqui realmente não tem política. Pelo menos eu não estou fazendo, ninguém está fazendo aqui política. Aqui vai além. Cada um tem sua convicção pessoal. E é uma pauta, é um debate tão diferente que nós estamos falando de cultura, que abrange geração de renda, educação. Olha quanta coisa a cultura é rica. A cultura pode ser uma saída para tirar o nosso município do atraso. Quando eu estou em São Gonçalo, eu me sinto em Flintstones. Quando eu vou para Niterói, estou no Jacksons. Aí quando eu volto, Flintstone. Volto para Bedrock. Pô, mas até quando? Nós paramos no tempo. Ó, por exemplo, eu como bom livreiro, que sou, né, vendedor de livros, ó, dá um close aqui. Eu ia falar no final minha indicação de livro final. Mas por que eu estou mostrando agora? Ó, isso aqui é minha indicação, gente. É o spoiler. Aqui, estudo dos topônimos gonçalenses de origem tupi. Mas por que eu estou mostrando isso? Ó, esse livro foi escrito pela Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, a AGLAC, que existe desde 74. Mas olha, vocês estão conseguindo ver aqui? Olha por quem foi lançado o selo São Gonçalo Letras. São Gonçalo Letras. Que nós criamos em 2003, 2004. E cadê a São Gonçalo Letras agora? Cadê? Nós temos aí
hoje nós temos uma livraria aqui, que é da dona Virgínia, que é Ler é Arte, a Nobel fechou. Cadê? Nós temos aí o Alberto Rodrigues, que corre atrás da Flisgo. Nós precisamos de selos assim. Uma das coisas que eu ia perguntar ao candidato. Candidato, no final, eu estou com esse livro. Como eu sugeri para o Pericá o outro livro, né? Do Eric, eu sugeri. Candidato, aqui, tem São Gonçalo Letras. O senhor conheceu? Pensa em reativar? Qual é a política de incentivo à cultura? E aproveitando para não... Oi. Vou te fazer uma fala aqui, não chega a ser denúncia, porque isso foi público. Esse selo e o de música, a gente conseguiu organizar em 2002 e 2003, com muito custo. Conseguimos. Tinha até dinheiro. Qual de música? Inclusive, de música também. O Júnior Moraes, que está agora participando lá do fórum no Zap, é uma grande memória desse nosso trabalho na área de música. E o selo de editorial, 2 professoras da educação que eram cedidas na Fundação de Artes, né? Mas esse selo está parado, Renan, isso que eu queria falar, porque um subsecretário de Cultura, há uns anos atrás, nesse grupo aí, que está na cultura há anos, ele usou o selo como subsecretário para lançar um livro dele. E aí a gente fez uma denúncia, foi para o Ministério Público, porque o cara era subsecretário de Cultura, recebia salário, e ele usou o selo da prefeitura, sabe, para promover o livro dele, sabe? O cara não teve nem a parcimônia de se licenciar do cargo, lançar o livro e voltar, entendeu? Foi assim, uma coisa impressionante, um vexame sem tamanho. A gente denunciou no Ministério Público. Coisas de São Gonçalo. Pois é, aqui nós temos um teatro que não é inaugurado, mas é pintado. Temos... Aí, olha só o teatro. Eu tirei essa foto, eu fiquei revoltado, eu estava caminhando. Nossa, não tem nenhum planejamento. Olha, pessoal, a partir de X data vai inaugurar o teatro. A gestão vai ser essa, vamos abrir editais de ocupação. Nada, não tem nada, só tem pintura. E é isso, uma das coisas que eu ia perguntar é essa também, né? Sobre São Gonçalo Letras. Você falou também de selos de música. Eu ia muito no Groove do Som, lá no Sesc. Nery. Eu saía da escola, ficava o dia inteiro, para não gastar passagem. Saía de manhã para ir para o Sesc, quarta-feira, assim, e tiveram um CD. Lançaram um CD do Groove. Quando eu fiz uma matéria, na época eu estava no Eixo. Foi com esse selo. São Gonçalo. Foi por esse selo, exatamente. Nós tivemos 2 festivais de música, lançados CDs também com esse selo. O professor Rui Aniceto, meu querido orientador no doutorado, publicou seu primeiro livro com esse selo. Ué, estou te falando, depois da nossa denúncia no Ministério Público, o pessoal se recolheu. Imagina, por exemplo, o Rodrigo, nosso Rodrigo Santos, esse talentoso autor de Macumba. Vamos que Rodrigo, por uma situação, fique secretário municipal de cultura. Rodrigo, secretário, retoma o selo, bota o selo, em 9 meses da cultura, ele lança um livro através do selo. Secretário, um livro com o selo. Vamos denunciar de novo, porque está errado, né? Isso aí, estou fazendo essa referência porque isso foi muito grave, isso foi muito sério, né? Hoje a gente tem, inclusive, estatutos, né, com relação a conflitos de interesses e tal. Eu só estou trazendo isso à tona, Renan, Guilherme e Rodrigo. A gente está quase já dando 10 horas, mas a gente deixou de registrar o que a gente perguntaria para o De Jorge. Eu vi que o Guilherme colocou aí a nota da equipe do candidato, a nota agradecendo o convite, mas infelizmente não podendo participar, né? Aí a gente deixou de perguntar para o De Jorge qual seria o destino do Lavorão, que hoje está completamente sucateado, que não tem destino para a cultura. O que ele faria com os nossos equipamentos culturais que não estão funcionando, né? E isso não é por conta da pandemia. Antes da pandemia já não estava funcionando. Qual seria também a posição do candidato De Jorge para a Fazenda Colubandê, né? Esse nosso bem querido, abandonado desde 2012, quer dizer, bem antes da pandemia, muitos anos antes. O Rodrigo falou de secretário, né? Quem que ele convidaria para secretário? Mas a gente precisa saber do candidato De Jorge
se ele vai garantir concurso público para a pasta, porque a gente precisa ter gente técnica, gente preparada para tocar a gestão, né? Ninguém faz nada sozinho. Não tem um secretário bom, maravilhoso, que possa dar conta de trabalho para essa cidade com os problemas que a cultura tem sem uma equipe técnica qualificada, né? Será que De Jorge, Rodrigo, se comprometeria com um concurso público para a gente na área da cultura? O que você acha? Olha, eu acho fundamental, porque eu acredito que seja um dos grandes problemas da nossa Secretaria de Cultura, é a falta de profissionais concursados. É esse grande cabide de emprego que é a Secretaria, que consome 80% do orçamento em folha, sem ter um aparelho cultural funcionando. Eu quero saber, minha pergunta é sempre essa: onde essas pessoas estão trabalhando? Elas estão ganhando dinheiro da prefeitura. Onde elas trabalham? Então, a realização de concurso é fundamental. Eu acho que é muito triste, mais uma vez, o candidato não estar aqui. Eu espero que alguém da assessoria dele, pelo menos, esteja assistindo, até para depois pedir nota de repúdio para a gente, como uma forma de cercear a liberdade de expressão, como ele fez com Mário Lima Júnior. Mas ele tem que... são perguntas que eu também gostaria de saber a resposta. Quero saber o que ele vai fazer com o Lavorão. Já falamos aqui, o Lavorão. Eu não seria o escritor Rodrigo Santos se eu não tivesse tido a oportunidade de usufruir da biblioteca pública que existia no Lavorão. Eu fui ler os clássicos ali, eu não tinha dinheiro para comprar livro, e eu fui ler ali. Então, assim, talvez eu não fosse escritor hoje. E quantos outros escritores da nossa cidade não deixam de surgir por falta desse tipo de ação? O Lavorão está lá todo cheio de tapume, repartição pública literal, e não serve à cultura. Nossa Fazenda Colubandê se degradando nessa briguinha, que a gente sabe que não é briga. Ah, mas é do Estado. Ah, mas é do município. Não é uma briga, isso aí é falta de vontade política. E a gente não ter quadros técnicos que sejam condizentes com a realidade da cidade. Quando esse teatro que agora está pintado, um amigo falou que não parece mais igreja, né? Mas o culto que é bom não está tendo. Pintado lá de fora é mole. Esse teatro que tá pintado agora, que há o papo que eles querem fazer uma PPP e passar para iniciativa privada. Eu acho isso... Esse teatro já é um crime, que ele custou 13 milhões e 600 mil reais. E aí você vai pegar todo esse dinheiro, dá para construir 7 teatros, construir um só, e ainda vai dar na mão do empresário para ele ganhar dinheiro. Vai fazer igual a Reserva Cultural, que foi construído com dinheiro público, e a água mineral agora lá é R$8, e o público não pode usufruir. A gente tem quadros na cidade com alta capacidade de gerir aquele teatro, de gerenciar, de produzir. A gente precisa de pessoas na secretaria que tenham esse viés técnico. E como é que você garante isso, não só para essa gestão, para as futuras gestões? Com concurso público. Negócio de carro comissionado não dá mesmo. Gente, a gente já está chegando aqui, já completamos 1h03 de live. A gente conversou bastante, fomos algumas dúvidas, algumas questões do fórum, que o fórum aí vem acumulando, né, ao longo desses anos, e algumas questões também mais recentes, né, como mesmo o teatro, enfim, que é uma obra um pouco mais recente, comparando o tempo, por exemplo, do fórum, né, que vem desde 99. Também todo mundo aqui que nos acompanhou, muito legal, fui colocando sempre as suas dúvidas, os seus comentários aqui em tela, de todo mundo que a gente está acompanhando. Enfim, muito boa a participação de todos. Na semana que vem, nós, toda segunda-feira, estaremos aqui às 9 horas também com o candidato, ou sem o candidato, infelizmente, né? Mas o convite foi feito a todos sabem das agendas, a gente tentou organizar da melhor forma, até mesmo a data de hoje, né, já foi uma data remarcada para o candidato De Jorge, né? Então a gente, dentro também com a agenda de todos os candidatos, a gente tentou fazer ali o melhor para que todos possam acompanhar, todos possam participar. Então eu gostaria de começar pela Cleise, algumas considerações finais aí para a gente encerrando esse papo de hoje, que seria com o candidato do Republicanos, De Jorge Patrício, mas infelizmente aí ele recusou
não pôde aceitar o convite. Cleise? Guilherme, eu quero deixar uma boa noite para você, para o Rodrigo, para o Renan, para os colegas que nos acompanharam aqui, e já deixar nesse junto de boa noite uma torcida para que a gente promova, não sei se nessas segundas-feiras ou em outro momento, mas uma ótima provocação que a Celi Santana nos trouxe ali, para a gente poder citar metas de curto e prazo do Plano Municipal de Cultura, né? A Celi fez essa pergunta, mas, na verdade, Celi, a gente não pode te responder porque não foram traçadas, é o que eu comentei aqui. Esse plano foi aprovado em 2018 e essa gestão do Nancy nunca se comprometeu. O secretário que está lá de muitos anos nunca se comprometeu com meta nenhuma. Daí também você não cobra, é fato em cadeia, né? Quero destacar como que é importante que a gente tenha também um Conselho Municipal de Política Cultural atuante, para estabelecer, inclusive, a fiscalização, o acompanhamento do que está sendo feito, do que não está sendo feito. Então, eu deixo uma boa noite aqui, fazendo, inclusive, um convite para os conselheiros de cultura, eu sei que alguns estão nos acompanhando, para que possam dialogar com o Fórum Gonçalense de Cultura sobre o nosso Plano Municipal de Cultura. Esse documento aprovado no finalzinho de 2018, passaram 2 anos e a gente não teve retorno com relação às ações e metas do plano, para que ele possa continuar sendo aqui um alvo também de preocupação e discussão da gente. No mais, é insistir, é não desistir. Essa semana foi uma semana muito atribulada, a gente está aí com a Lei Aldir Blanc nas portas, né, para começar a pagar, editais sendo lançados, a nossa prefeitura demorando a beça para tornar público os editais e mesmo o mecanismo de pagamento dos subsídios, e é uma preocupação muito grande, não é? Essa dificuldade de dialogar com a gestão pública que a gente tem aqui. Então, minha fala de boa noite é para insistir com paciência, mas com firmeza, porque, como diz o querido filósofo Santo Agostinho, a esperança ela tem 2 irmãs, né? Que é a indignação e a coragem. A gente precisa continuar com muita indignação e coragem. Boa noite. Boa noite, Cleise. Renan, fala aí um pouquinho, para a gente já se despedindo dessa live de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cleise, Rodrigo, Merlin, Rosite, Alberto Rodrigues e todos que são responsáveis por essa live ser possível. A você, Guilherme, mais uma vez, fica aqui, ó, essa dica. E estudo dos topônimos gonçalenses de origem tupi. Quem tiver interessado, acho que ainda há exemplares na Ler é Arte, ali na Galeria Matriz da Dona Virgínia. Fala, olha, assisti o Renan falando no Fórum Gonçalense de Cultura, vou ver o que comprar. Tal. Tem outros livros de autores de Gonçalense. É a única livraria que vende livros de autores locais. E quanto ao livro do Rui, ele lançou pela São Gonçalo, pelo professor Rui, que lançou pela São Gonçalo Letras, foi, se eu não me engano, um santo nome, Histórias de São Gonçalo de Amarante. Foi em 2004. Isso. O professor Rui é uma pessoa que eu admiro muito, ele sabe que eu sou apaixonado por história. Tenho um sonho de fazer faculdade de história ainda, por mim, por hobby. Eu vou fazer, por mim, aí, Rodrigo. Aí, Rodrigo, hein? Faculdade, espero que ele seja o meu orientador. E é isso. E falando do professor Rui, é impossível não lembrar do Memorial da Matriz, na Igreja Matriz, que ele toca bravamente, registrando as histórias da nossa querida e tão maltratada São Gonçalo, que parece não gostar da gente, mas São Gonçalo é refém dessa política que a gente vive em 2004, em 1980. Outra dica, eu que sou fanático por horário político, procure no YouTube o canal Lua Coelho Raridades. Tem horário eleitoral de 2004, estava dando altas risadas da época do Dr. Charles, de 2000, né, o segundo turno, Dr. Charles, Ezequiel. Nossa, muito divertido, vale a pena. Lua Coelho Raridade.
Isso aí, São Gonçalo precisa de cultura e também preservar a sua história. Aí tem o professor Rui, São Gonçalo precisa ter um arquivo público também. Precisa de muita coisa, mas eu não vou dar uma de quero-quero. Então, como diriam os russos, das pidânia. Tchau. Nosso cartunista Rodrigo Santos aí. Dá Nosso... seu boa noite aí pra galera. Roda viva. Roda morta nessa cidade. Mas vamos lá, gente. Eu quero agradecer mais uma vez o empenho de todo mundo envolvido. Quem está assistindo talvez não saiba o esforço que é para realizar essa live que a gente faz segunda. Guilherme, incansável. Obrigado mais uma vez. Está sendo importantíssimo nesse processo. Quero agradecer aos amigos do Fórum de Cultura que estão assistindo. Reiterar uma fala que eu fiz essa semana no grupo. Se a gente não mostrar a força política, não adianta a gente fazer isso tudo e nem os próprios artistas estarem assistindo, porque isso a gente vai acabar ouvindo como a gente ouviu toda essa gestão que cultura não dá voto. A gente tem que mostrar força política, que o prefeito não goste, mas ele não tem que gostar, não, ele tem que respeitar. Ele tem que respeitar os fazedores de cultura como uma força política nessa cidade, que é o que nós somos. E mais uma vez falando sempre, eu não quero uma cidade melhor para mim. Para mim não dá mais, não. Eu já me ferrei pra caramba nesses 30 anos. Eu quero uma cidade melhor para os que virão. Então fica tranquilo, Cleiton, que eu não vou publicar nenhum livro se eu fosse subsecretário igual ao nosso Não, querido. falei secretário. Falei secretário. Peraí. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Deixa eu só fazer uma fala também. Mais uma vez, a Cleiton falou do Conselho Municipal. A gente precisa de um Conselho Municipal que não seja fulanizado, gente. Que não seja amigo. Pode ser amigo pessoal de secretário, problema nenhum. Não pode ser amigo político de secretário. O Conselho Municipal serve para fiscalizar, serve para cobrar, não para dizer amém. Então, assim, a gente precisa de muita coisa, são várias camadas, passam por várias camadas. Nessa nossa entrevista, a gente está querendo resolver uma, que é pelo menos cobrar do prefeito, do futuro prefeito, uma atenção às necessidades da pauta cultural, mas a gente é bom também olhar para o próprio umbigo e começar a mudar um pouco a nossa forma de fazer política nessa cidade. No mais, até segunda-feira que vem. E, mais uma vez, é uma pena que o candidato de Jorge Patrício não tenha comparecido, candidato do partido do Crivella, não compareceu. Eu fico muito chateado com isso. Muito chateado mesmo. Um cara que se propõe a governar a cidade de 1.200.000 habitantes não pode uma hora debater com os trabalhadores de cultura da cidade que ele quer governar. É uma pena, candidato. Um abraço, viu? É isso aí. Obrigado, Rodrigo, Renan, Cleise, a você que nos assiste aqui até agora, ao vivo pela página do Fórum Gonçalense de Cultura, e você também que nos assiste aí, que não está ao vivo no nosso canal do YouTube. Como todos os nossos colegas aqui falaram, é muito importante sua participação, seja no conselho, seja nos fóruns de cultura, debatendo, até mesmo curtindo, compartilhando com outros fazedores de cultura, outros artistas, enfim, sempre a gente tem como, de alguma forma, participar e ajudar. Isso é muito legal. Que todas essas entrevistas aqui dessa série que o Fórum está realizando alcance mais pessoas, alcance outros artistas, enfim, para que nas próximas segundas mais gente possa comparecer aqui e mostrar a nossa força, né? Como classe artística ou que gosta somente da cultura, enfim, compartilhando, curtindo e participando aqui nos comentários também, ó, como muita gente fez aqui hoje, olha, comentou, mandou perguntas, conversou com a gente, isso é muito importante, gente. Então, boa noite a todos, até segunda-feira que vem, às 9 horas da noite, com o próximo candidato que a gente convidou para conversar aqui pelo Fórum Gonçalense de Cultura. Gente, tchau, tchau. Tchau, boa noite.